Salve Deus, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Voltando a apresentar os vídeos aqui no canal Aprendiz de Espírita, trazendo a espiritualidade para a minha casa e para a sua casa. E trago como tema a doutrina espírita. Será que ela teve inspiração divina? Ou trata-se apenas de um livro escrito por um autor no qual trouxe um monte de seguidores? Me acompanhe aqui no canal e verás a verdade. Na Bíblia, João capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, quem era? Jesus. Tenho ainda muito o que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quer dizer, ele não podia falar da doutrina neste momento, pelo menos é o que diz no texto e que eu entendo, deste momento do Espiritismo. Mas quando o Espírito da Verdade, aí onde eu grifei aqui, Espírito da Verdade, vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence a meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Salve Deus. Porque aí eu venho. Por que eu grifei Espírito da Verdade? No primeiro livro de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Espírito se apresentou como o Espírito da Verdade. E o livro foi criado com perguntas e respostas de Allan Kardec a esse Espírito da Verdade. Começando, o que é Deus? E ele relatando todas as perguntas que eram feitas, no qual ele disse, ele não falará de si, mas apenas das perguntas que lhe foram feitas. Então vocês notem que o Espiritismo houve inspiração divina para que cumprisse a promessa de Jesus, o envio do Consolador. Salve Deus! Então, meus irmãos, como é que funciona? A Bíblia, quando nós encarnamos, né, temos uma missão a cumprir como encarnados, né, seguindo o Evangelho de Jesus. Assim um espírita deve seguir, né? Seguindo o Evangelho de ser um discípulo de Jesus, propriamente dito. Seguir conforme os seus ensinamentos relatados no Evangelho. Então ele tem que ter muito conhecimento da Bíblia, né? Conhecimento da verdade. Conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Salve Deus. E através da Bíblia, tem um evangelho segundo o Espiritismo, feito com esse Espírito da Verdade, que nada mais é do que o comentário da Bíblia sobre este evangelho. Então entendemos que o evangelho segundo o Espiritismo teve que ser feito, Deus em sua infinita bondade teve que fazer esse Evangelho segundo o Espiritismo, assim cremos, porque a Bíblia ela foi escrita por parábolas, no qual estava trazendo interpretações distintas. E a palavra de Deus ela deve ser obedecida,
Então, é assim que um espírita deve agir. E você diz, Túlio, mas aí o espírita, ele acredita na reencarnação. Onde relata isso? Eu digo, sim, na Bíblia tem relatando sobre isso. João capítulo 3 diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinais da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que fizeste, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo. Salve Deus. Então Nicodemos pergunta ao Mestre Jesus como alguém pode nascer sendo velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não renascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito: é necessário você nascer de novo. Olha, meus irmãos, daí a gente já entende que Jesus relata a questão da reencarnação. Né? Renascer de novo, voltar do ventre da sua mãe. É preciso renascer várias vezes até atingirmos a nossa evolução. Porque ninguém vem a esse mundo para regredir. É o que acreditamos como espírita. Mas viemos sempre para evoluir. E também para ajudar na evolução de muitos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Essa é a nossa missão como espírita. Pois a nossa batalha é espiritual e não carnal. Como Jesus também já relatou em algumas passagens bíblicas, que diz: não vim para trazer a paz, mas vim para trazer a espada. Quer dizer, devemos lutar sim, pois nossas batalhas é espiritual. E através desta mensagem que eu venho aqui mostrar um embasamento da doutrina espírita. Se você gostou, deixa aqui seu comentário, dá o joinha e compartilhe para chegar ao maior número de visualizações, pois o Evangelho de Jesus precisa ser compartilhado. Esse é um canal de aprendiz de espíritas, porque estamos sempre aprendendo e trazendo algo novo para o canal. Deixo aqui o meu boa tarde, boa noite, bom dia e que Deus vos abençoe.